Capítulo 75. Escuridão e sombra. Como sempre, Khan teve dificuldade de adormecer. Antes do amanhecer, ele chegou em frente ao prédio da Correio Farmacêutico de propriedade de Floride. A área estava extremamente silenciosa, quase surreal por estar no coração de uma cidade movimentada. Acalmaria antes da tempestade. Ele sentiu como se estivesse no centro de tudo. O céu clarearia em breve, mas ainda era a hora dos vampiros. Khan achou que sua escolha poderia ser descuidada, mas tinha a sensação distintiva de que se aproximava um momento que não poderia mais adiar. Ele apenas inspecionaria seus movimentos, e não faria nada imprudente, nem faria seus irmãos sofrerem por isso. Foi o que Khan disse a si mesmo enquanto entrava silenciosamente pela entrada dos fundos do prédio e pela janela do canto. O que está fazendo? A cabeça de Khan se ergueu ao ouvir a voz indiferente. Enzi e Najak ficaram lado a lado, observando com interesse as ações de Khan. Khan ficou surpreso. Talvez ele não os tivesse notado porque o cheiro deles era familiar e ele estava nervoso. Mas a velocidade dos irmãos estava longe do que era. Por que vocês estão aqui? Você acha que não saberíamos o que você está fazendo? Esse é o hábito de fazer as coisas sozinho, você precisa consertar. Enzi falou criticamente com Khan sem hesitação. Embora a inclinação natural do lobo fosse se mover em matilhas, Khan se destacou da norma, sempre desempenhando um papel fundamental aos olhos deles. Olha quem fala, Enzi. Quando Khan respondeu sem perder o ritmo, Enzi desviou o olhar envergonhado. Quando se tratava de fazer movimentos independentes, Enzi ficou em segundo lugar depois de Khan. Khan levantou a cabeça para olhar para o prédio alto. As paredes internas do edifício eram fortes e seu imenso tamanho tornava impossível apreender tudo de uma vez por um único olhar. As janelas estavam bem trancadas. Esse é o quartel-general deles, o coração da sua operação. Se conseguirmos atacá-lo primeiro, esse seria o melhor cenário. Mas também é o lugar mais perigoso. Quando a Jack disse isso, os olhos de Khan se estreitaram enquanto ele olhava para o edifício imponente. Continuou sendo verdade que esse era o caminho mais rápido, mas também o mais perigoso. Os ouvidos de Khan se animaram com sons sutis vindo de dentro. Determinado a não perder um passo, uma respiração, um sussurro, Khan levou seus poderes ao limite procurando um movimento interno. Acho que eles estão se mudando. Ou talvez já tenha feito isso. Disse Khan em voz baixa, mas segura. Ele não ouviu nenhuma voz lá dentro que pudesse ter suspeita. Na maior das hipóteses, ele poderia ouvir algum espaço vindo de dentro do prédio. Enzi, o que você acha? Najak perguntou a Enzi, que usou um método diferente para espiar o interior. Eu não sinto o cheiro de lobisomem. Enzi foi capaz de detectar o cheiro mais fraco e usou seus sentidos superiores para examinar a situação interna. Ele não conseguia sentir o cheiro da sua própria espécie, algum dos quais poderia ter sido capturado aqui. Prever o que estava acontecendo lá dentro seria um grande impulso para eles. Olhando para o prédio na escuridão da noite, Najak perguntou novamente. Você quer dizer que está vazio por dentro? Só sinto o cheiro de vampiro. E pode haver respingo de sangue de lobisomem. Lá embaixo, lá em cima e aqui, há cerca de 2 dúzias de vampiros de nível baixo e a médio. Vamos cuidar deles. Quando Khan disse o impensável com tanta indiferença logo após Enzi falar, os outros 2 irmãos ficaram momentaneamente sem palavras. Crowhelms ocupa os andares 8 a 10. O resto são escritórios vazios. Eu fico com o nono andar, Enzi pode ficar com o andar de baixo e Najak com o de cima. O que você acha? Hã? Esse é um plano simples. Cada um de nós vai tomar uma palavra, uma estratégia? Enzi disse incrédulo. Mas Khan parecia certo. Por que não? Podemos lidar com os vampiros de nível baixo a médio. Não somos o mesmo de antes. Não, não somos. Najak, sempre educado, concordou com a cabeça. Eles cresceram o suficiente para admitir isso e experimentar a batalha. Essa foi uma ótima oportunidade para testar suas habilidades por conta própria. Ah, vamos levar uma bronca de novo. Enzi esfregou a nuca e lembrou-se do rosto de Giri. Ele havia prometido não deixá-lo preocupado, mas sempre que os 3 se reuniam, isso era jogado pela janela. É por isso que escapamos. Diante do comentário extremamente irresponsável de Najak, Khan e Enzi, que estava indefesos, riram alto. Ao abrir as grandes barras da janela do prédio com as 2 mãos, Khan murmurou. Provavelmente é melhor retirá-lo completamente. Nenhum dos irmãos disse nada em resposta, mas eles concordaram com a cabeça. Essa foi um enorme império construído sob morte, lágrimas e sangue. Khan não poderia permitir que essa monstruosidade permanecesse na sua bela cidade de Greyville. Os irmãos entraram no prédio rapidamente e silenciosamente, com um plano conciso e seguro, cada irmão dirigindo-se a seu respectivo andar. Somente quando confirmaram que Enzi havia chegado primeiro no 8º andar, é que Khan e Najak se dispersaram. Eram principalmente jovens vampiros, inexperientes que guardavam Crowhelm farmacêutico. Eles não eram adultos totalmente amadurecidos, mas sim indivíduos imaturos que não tinham controle sobre seus desejos e instintos e parecia privado de qualquer poder. O que significava que não importava se eles morressem. Enzi cerrou os dentes. Os membros inferiores da facção de Taijo, que não se importava com mais nada além de aumentar seu próprio poder, foram tratados com crueldade. No entanto, se os vampiros aqui saíssem e enlouquecessem,
seriam os humanos que sofreriam as consequências. Esses seres que não podiam mais voltar a ser humano eram inevitavelmente os inimigos do menino. Foi triste, mas foi uma dura realidade que teve que ser enfrentada. Izzy percebeu que algo estava acontecendo acima dele. Gritos que superavam a capacidade humana, o odor metálico penetrante e gritos que quebravam as paredes. Khan avançou rapidamente pela cena devastadora. Ele não precisou olhar para saber. Ornada ameaçadora de vampiro ecoaram por Enzi e desceram por sua espinha. Quando Enzi se virou ligeiramente, ele se deparou com alguns vampiros agrupados, prontos para atacá-lo. Tudo bem, vem aqui. Isso não vai doer. Enzi arregaçou as mangas até os cotovelos. Joanna tinha passado a camisa dele para ele, então ele não queria que ela ficasse amassada. Najak e Khan desceram dos andares superiores com rosto e corpos imaculados e esperaram por Enzi. Quando ouviram o som de passos lentos, pensaram que a situação de Enzi não seria diferente da deles. E ele estava certo. Enzi, cuja camisa branca estava impecavelmente limpa, tirou os óculos manchados e os limpou com força nas roupas antes de colocá-los novamente. Eles são apenas jovens vampiros. Najak falou em voz baixa para não comemorar a caçada. Embora tivesse matado seus inimigos como planejado, no momento que começara a se alegrar com isso, seria surpreendido pela escuridão e pelas sombras. Enzi e Najak concordaram com a cabeça. Ele tinha acabado de dar um passo para proteger a cidade e sua família de toda a maneira que pudesse. Logo, os três se reuniram e saíram do prédio. Hoje seria um dia que nunca existiu. O cheiro de óleo flutuava no ar e eles estavam sentindo o calor subindo pelas costas. A Cromwell farmacêutico começou a queimar, com fumaça preta subindo. O amanhã estava amanhecendo. O céu anticlaro se transformou em cinza negra. Uma pequena figura de costa ao amanhecer olhava o ponto mais alto do centro da cidade. As chamas ruíram pelas ruas, as paredes exteriores dos prédios ruíram, e as pessoas em pânico, acordadas bruscamente do sono, correram descalço gritando pelas suas vidas. Era o centro de Greenville, onde apenas algumas horas antes as pessoas passeavam e as luzes fortes iluminavam as ruas. Os vampiros haviam saído das ruas de onde quer que estavam hibernando. Cada um deles usava uma capa vermelha para se proteger da luz solar. Estava claro quem era o inimigo. Era um vampiro que, antes da decisão de Cera, passara muito tempo dentro do prédio da Cromwell farmacêutico para combinar seu sangue com o sangue dos lobisomens. Eles ficaram em êxtase ao ver os humanos vivos se movendo diante dos seus olhos. Eles começaram a massacrar os primeiros humanos que encontraram. Um jovem vampiro arrancou a cabeça de um homem cuja roupa estava meio carbonizada. Ele estava orando e implorando freneticamente sem saber para onde estava indo. Sangue vermelho jorrou em seu pescoço, parecendo um pouco com uma flor radiante. Não havia caminho para eles. Se eles pavimentassem o caminho, esse era o caminho deles. Se eles pegassem alguma coisa, era o jantar deles. Com toda a crueldade que conseguiu reunir, eles destruíram o edifício e derramaram sangue. Foi um caos total. Tudo virou um hospício em um instante, mas os olhos de Lara nem piscaram. Nenhuma visão foi suficiente para provocar uma reação nela. Ela poderia ter pensado que sua própria espécie era patética, pois devoravam imprudentemente tudo em seu caminho. Mesmo no inferno, Lara permaneceu sozinha e calma, olhando para o prédio queimado e enegrecido da Cromwell farmacêutico. Se não tivesse feito a sua mudança um dia antes do planejado, teria perdido ainda mais poder. Ela pensava que eles ainda eram apenas crianças, mas estava provando o contrário. Talvez eu sinta algo dessa vez. Lara abriu e fechou repetidamente a palma da mão pálida e murmurou com os olhos sem alma e vazio. Alguém realmente precisava de uma razão para viver? Lara virou a cabeça na direção da brisa do oceano ao longe. Ela não sabia dizer se o cheiro era de sangue humano ou de alguma outra coisa levada pelo vento. A essa altura, Cera já tinha chegado no porto. Ela primeiro massacraria o casal humano que alimentou, vestiu e abrigou aqueles meninos. A vingança de Cera foi assim. Lara respirou fundo. Um odor fétido parecia estar se aproximando. Parecia que eles finalmente estavam a caminho.